Olá a todos, bem-vindo ao novo episódio da Canela Amarela. Hoje eu trouxe minha colega Vitória Basso, ela é agrônoma da Ceres, porque a gente tem hoje um tema mais que especial, que é Mulheres no Agro. E eu trouxe uma lenda nesse assunto, a Roberta Páffaro. Ela é referência internacional no agro, ela é estrategista, ela é mentora e muito ativa nesse assunto liderança feminina no agro. Seja muito bem-vinda. Bem-vinda. Muito obrigada, meninas. Realmente é uma honra estar aqui com vocês. Parabéns pelo trabalho. E é muito bom quando a gente tem duas mulheres também na liderança, cada uma na sua área, agrônoma, também inteligência aí de mercado. Isso é muito gratificante quando a gente vê as mulheres também cada vez mais firmes ali no propósito e no trabalho e desenvolvendo. Obrigada a você. Assim, mesmo acho que a maioria te conhece, você quer explicar um pouquinho da sua trajetória e o que né, te inspirou de agora trabalhar no agro, mas ainda no mercado financeiro, enfim, historicamente mais setores muito mais ocupados por homens, vamos dizer, né? Conta um pouquinho para nós como foi sua trajetória. Bem, eu sou jornalista de formação, então eu comecei no jornalismo desde faculdade, com 17 anos, e eu digo que nada é em vão, porque na época a gente está conversando um pouquinho sobre isso antes do podcast. Sim. Também fiz a apresentação de tempo, de previsão do tempo, e quem diria que depois, tudo que eu aprendi lá atrás, hoje eu aplico no agro também. Então, nesse período, eu olhava muito para a economia, gostava muito da economia, e então eu fui fazer um MBA em Economia e Mercado de Capitais, na FIA USP. Nesse momento foi um momento de transição na minha carreira, porque eu estava na Record, na época, e a Bolsa de Chicago estava abrindo um escritório no Brasil. Então, foi aquele momento de decisão que eu até brinco, estava com 29 para 30 anos, e eu falo que é a crise dos 30, que você fala, o que eu vou fazer realmente daqui para frente? Quero mudar, quero fazer algo que me inspire, que eu consiga aprender. Eu sempre fui muito curiosa, eu gosto de estudar. Então, naquele momento, eu estava fazendo o MBA e a Bolsa de Chicago, o CME Group, estava com uma parceria na época com a BMF Bovespa. E eu apliquei, comecei a trabalhar com eles na área de coordenadora administrativa, então montando basicamente o escritório, coordenando tudo, começando a organizar e desenvolver um pouco dessa estratégia junto com o diretor, na época comercial, como aproximar o mercado. E nisso me desenvolvi, fiquei na Bolsa de Chicago por 14 anos e saí como diretora de desenvolvimento de mercado olhando para a Latinoamérica, América Latina, e na área de commodities. Então, essa área de commodities sempre foi uma área que eu gostei muito, assim, na área do agro em si, que a gente fala agro, mas o commodities abrange também energia e metais. Então, eu olhava toda essa estratégia. E nessa transição, eu estava terminando um mestrado em agronegócios pela FGV. Esse mestrado é um mestrado profissional na área de gestão e também economia do agro. E eu decidi sair da Bolsa para realmente montar minha própria consultoria, porque eu acredito que hoje em dia a gente ainda demanda muito dessa área de começar a entender a gestão de riscos, entender também estratégias, como é que você desenvolve novos negócios. Então, hoje eu estou mais olhando para a minha própria consultoria, trabalhando também com conselhos de algumas startups no agro, né? Nesse sentido. E sigo aí com o trabalho com as mulheres também no agro bastante forte, devido a esse livro que foi lançado em 2019. Eu acho que também foi um divisor de águas, assim, nesse Deixa eu mostrar aqui. Mulheres no Agro. Deixa eu mostrar aqui na câmera. Que junta, acho que mais de 40 histórias, né? Sim. Diversas do agro. E a gente ficou batendo papo antes, né, de começar, e achei essa história tão linda. Como você ficou inspirada a escrever esse livro? Falar dessa palestra, achei tão... Claro. Eu me lembro que pela CME, pela Bolsa de Chicago, eu comecei a fazer algumas palestras de mercado e falar um pouquinho da gestão de riscos na área de commodities.
E eu fui, a primeira viagem, eu fui a Rondonópolis. E quando eu entrei na sala, como a gente sabe, é um mercado que ainda é majoritariamente masculino. Então, somente homens, e era a minha primeira apresentação, e eu estava um pouco nervosa. No começo, eu olhei para o fundo e vi uma mulher sentada lá no fundo. E aquilo me confortou um pouco. Sabe, quando eu vi ela, eu falei, nossa, que bom que tem uma mulher aqui, né? Tem uma identificação, realmente. E aqui foi um conforto. E assim fluiu a palestra, fluiu a apresentação. E no final ela veio conversar comigo. Ela me abraçou e me falou, que bom ver uma mulher falando de mercado. Que bom termos um pouco essa quebra um pouco de padrão, né, que a gente vê no agro. E ela me contou um pouco da história dela. Perguntei, a Norma Agato, ela me contou que o marido dela foi assassinado lá no passado. Ela tinha 3 filhos pequenos. Ela até então nunca tinha se envolvido num negócio, na administração da fazenda, em nada. E ela se viu numa situação em que ela não queria vender a fazenda. Ela teve uma dificuldade muito grande financeira no momento, porque sempre quando o marido morre, a gente acha que realmente a primeira pessoa é a mulher, que desconfiam, né, que a polícia começa a investigar. E ela teve os bens todos congelados, ela teve que contar com toda a colaboração dos próprios colaboradores, enfim, todos os empregados da fazenda, para continuar o negócio. Ela começou a estudar, começou a correr atrás, e nós, mulheres, a gente sabe como que a gente realmente, quando a gente se determina algo, a gente corre atrás mesmo. E ela tinha na mente que ela queria não só fazer a fazenda dela lucrativa, mas que ela queria ter uma fazenda para cada filho. E ela tem 3 filhos. E ela conseguiu superar, a história dela de superação tá no livro. Ela passou por muitos momentos de dificuldade, mas ela conseguiu hoje, e ela é uma das grandes produtoras na região de Rondonópolis. E eu tenho muito orgulho da história dela, e a história dela acaba fazendo parte da minha, porque foi o abraço dela, foi a história dela que me incentivou, junto com as minhas amigas, a Andréia Cordeiro, a Ticiane Figueiredo e a Marielle Bife. Escreveu esse livro aqui, ó. Só para ver novamente, Mulheres no Agro. Quem ainda não viu, a gente ganhou, só falta assinatura depois. Com certeza, com certeza. A gente lançou em 2019, no Congresso das Mulheres do Agro, e foi assim, logo no primeiro dia, foram mais de 1.500 livros. Então, assim, a gente ficou muito feliz, porque o nosso maior objetivo era que essas histórias inspirassem outras mulheres que também trabalham. Então, eu trouxe também histórias de mulheres que trabalham no mercado, uma americana, a Susan Sutherland, que trabalhou comigo, e conta um pouco dessa história dela de trabalhar no piso de negociação lá da Bolsa de Chicago, imagina, também loucura. Na época que tinha toda essa negociação no piso, então ela era runner, né, que ela corria de um lado para o outro para levar as ordens que tinham sido negociadas ali no pit. Então é bem interessante o quanto que a gente vê que essas mulheres, elas abriram caminhos para nós. Então acho que o maior objetivo desse livro, o maior objetivo é que elas possam também inspirar a gente a vencer essas dificuldades que a gente sabe que nós mulheres ainda temos, né? Sim, com certeza. Então, esse livro foi lançado em 2019, né? É pouco tempo, 25, 6 anos historicamente. 6 anos são pouco, mas acho que no agro e para nós mulheres é muita coisa, né? Você acha que já houve um avanço dessas, enfim, histórias de lá para cá, enfim, representatividade? Você está sentindo essa mudança? Hoje eu sinto que sim. Eu creio que quando a gente lançou esse livro, a gente começou a notar alguns movimentos. E a gente ficou muito feliz com isso, porque ele foi pioneiro. Depois a gente tem outros livros que foram lançados também, de mulheres no agro. E as histórias que a gente contou aí, por exemplo, a Teca Vendramini, que foi a primeira presidente da sociedade rural. Em 100 anos ela foi a primeira presidente. Então, quando a gente conversou com ela, ela era diretora apenas. Então, a gente viu que evoluiu. A gente tem histórias como da Sônia Bonato, que a Sônia Bonato é uma produtora de lá, do interior de Goiás. Como que depois
Com o livro, ela foi embaixadora do Congresso das Mulheres do Agro e hoje ela está aí voando em termos de realmente falar sobre as mulheres, de ter essa liderança, de acolher mulheres. Então, a gente consegue ver o avanço nesse sentido. Então, o grupo Agroligadas, que a gente menciona aí, Agroligadas, ele nasceu no Mato Grosso e continua agora firme em várias outras cidades. Eles estão tentando expandir cada vez mais. Então, acho que o maior objetivo é trazer essas discussões e acolher. Não só acolher, mas também mostrar profissionalmente o quanto que a mulher é capaz, o quanto que a mulher pode liderar. Contanto que a gente entrevistou também a Fabiana que hoje é CEO aqui do Brasil, do Rabobank. Então, a Fabi super querida, super profissional. Então, quando a gente começa a olhar para esses exemplos, a gente entende que lá atrás, quando a gente entrevistou, elas estavam como, mas aí você também tem dicas de como elas podem evoluir, como podemos evoluir nesse mercado. Sim. Então, de que maneira que a gente pode fazer isso? E, lógico, eu acho que uma tem que apoiar a outra. Não é ainda uma realidade, meninas. Eu acho que ainda tem muitas mulheres que acabam não apoiando tanto quanto poderiam. Sim. Mas eu acho que se a gente tiver esses movimentos que já temos, isso a gente consegue ampliar e trazer mais essa reflexão. Sim. De como essa força de como podemos nos desenvolver. Por exemplo, o Congresso das Mulheres do Agro está indo para a 10ª edição. Então, é um dos congressos maiores que existe quando a gente fala aqui de América Latina. É um movimento muito grande. Então, são mais de 2 mil mulheres reunidas. Então, é muito interessante em termos de, conteúdo que vem, a força da mulher. E evolução da popularidade também. A evolução, a adesão. Então, começou, o primeiro tinham 400 mulheres, 300 mulheres. E a Norma foi uma das primeiras mulheres também a participar desse evento. Então, assim, eu fico muito, muito feliz e eu acho que temos um caminho longo ainda. Ainda temos uma trajetória a ser percorrida, ainda existe um patriarcado muito forte, ainda existe um preconceito, ainda existe uma dificuldade, mas a gente já avançou bastante nesse sentido. Até falando um pouco sobre isso, eu me formei há 2 anos atrás, e aí nessa época, na minha faculdade, me formei na Exalc, mas em outras faculdades também você observa um número maior de mulheres, né? Então, quando eu me formei já eram cerca de 51 mulheres, então mais mulheres do que homens presentes na universidade, mas ainda no campo a gente vê menos mulheres, né? Tomando muitas vezes a frente de propriedades. Então, como você enxerga esse cenário? Apesar das mulheres estarem se escolarizando mais, se especificando no ramo da agronomia, como você enxerga essa participação no campo mesmo? Olha, hoje a gente tem uma pesquisa do IBGE de 2017 falando que cerca de 20% das propriedades eram lideradas por mulheres. Eu acredito que hoje esse número aumentou. Então, eu arrisco dizer aí uns quase 40%. Então, a gente tem muitas mulheres liderando no café. A gente vê muitas mulheres, a Marise. Então, a gente tem tantas mulheres aí à frente. Então, a Flávia Lancha, que eu estive com ela recentemente também aqui do interior de São Paulo, produtora de café. Então, a gente começa a ver que essas mulheres estão assumindo a liderança. Muitas por alguma tragédia, algo que ainda veio lá atrás. Mas agora a gente tem a sucessão, o processo de sucessão. E tem muitas filhas, assim como você, que acabou fazendo agronomia e que volta para casa. Estão indo estudar e voltam para casa, porque querem liderar os negócios. Sim. Então a gente começa a ver essa tendência de mulheres incentivando as filhas também a assumirem os negócios. Não, mas só os homens, os filhos, né? E os filhos hoje, eu acho que muitos estão envolvidos com os pais dentro da produção. Então eu olho muito para a terra. Então são muito, vamos olhar a isso, o que nós podemos melhorar, a produtividade. Eu vejo que existe uma divisão hoje e fico assim,
no Brasil, pelo que eu estou acompanhando, existe essa divisão no sentido de que a mulher está cuidando muito mais da administração, está liderando a administração e também a comercialização. Então, e a mulher ela é muito mais aberta também à inovação. Então, quando tem algumas ferramentas de inovação e vem para serem implementadas e tem essa possibilidade, a mulher ela é mais curiosa, a mulher ela pergunta mais, contanto que eu já ouvi de vários colegas de startups, de agtechs, que eles falam, a mulherada é chata. mas é porque a mulher é chata, porque ela pergunta demais, ela pergunta mesmo, ela quer entender, vamos adaptar isso, como que eu posso melhorar isso? E realmente eu acho que a mulher ela tem um potencial e ela tem um papel muito importante para que a gente possa atravessar essa ponte. Eu digo que a gente está atravessando uma ponte agora, em que a gente tem tudo que a gente desenvolveu até agora, o tanto que crescemos em termos de produção, em termos de mercado internacional, mas a gente está aqui no momento em que a gente tem a tecnologia, tem inteligência artificial, tem toda essa possibilidade de trazer tantas agtechs, tanta inovação, otimizar processos. Hoje você tem ferramentas que você não tinha nem ideia que você podia fazer, ou que você podia utilizar. Sim. E acho que a gente está atravessando essa ponte. E também na área de gestão de riscos. Hoje em dia, a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de levar essa necessidade de fazer uma gestão de riscos. Aqui no Brasil. No Brasil. Então, como você fala de rede, você fala, não, eu sou muito pequeno. Aí você fala, não, mas tem 1.000 hectares. Nos Estados Unidos, um de 300 hectares faz isso. É bem diferente. Então, realmente é muito diferente. Então, eu acho que a mulher ela tem um papel realmente fundamental para que a gente possa atravessar essa ponte, que a gente tenha um agro aí, que a gente fale uma agricultura, né, um agronegócio, eu digo, porque a gente fala da porteira dentro, todos os setores, né, porteira dentro da porteira e fora da porteira e antes da porteira também, mas assim, que a gente possa ter um agronegócio 4.0 aí, realmente evoluindo e mostrando o potencial do Brasil no tripé de sustentabilidade, de gestão e de inovação. Então, eu acredito que a mulher tenha esse potencial e a gente vê isso através das nossas lideranças. Sim. Hoje a Embrapa está sendo presidida por uma mulher, a Silvia. Hoje a gente tem também a OCB, a Organização das Cooperativas do Brasil, também sendo ali liderada pela Tânia Zanella. Então você vê essas mulheres fazendo a diferença na área delas e creio que a tendência dentro do campo para essas mulheres estarem cada vez mais envolvidas e trabalhando nesse sentido também. E eu continuo a dizer sempre que exista essa comunhão entre homens e mulheres. Sim. Isso é muito importante, porque essa cooperação, ela pode melhorar e muito, não só dentro do campo, em que exista essa divisão de tarefas, que eu vejo que isso é super interessante, porque realmente você tem como trabalhar toda essa administração, toda essa gestão, e fora e dentro do campo você tem ali o pessoal dedicado também, e que entende, que gosta e se identifica, mas quando você tem isso, realmente o agro ele fica mais profissional, e ele tem um resultado mais eficiente. A gente consegue ver isso não só dentro da porteira, na agropecuária, na agricultura, mas a gente consegue ver isso também fora do mercado. E um exemplo, vocês também, que estão aí atuantes. Nossa área é fortemente ocupada por mulheres nas séries. Eu peguei, né, algumas estatísticas, tem mais ou menos 40% mulher nas séries e 60% homem. Tá quase igual. A nossa área, por exemplo, é 100% mulher. Um pouco fora da curva. Eu fico muito feliz. E das aplicações, eu perguntei um pouquinho, parece que comercial ainda mais homem, né, mais procurado. Mas quando abri a vaga na área de inteligência e mercado, veio muito mais mulher. Achei isso muito curioso, mesmo que talvez, historicamente, a mulher mexe muito com dados, essas coisas. Nossa, mudou muito. Também, eu lembro lá atrás na BRF, quando eu fiz entrevista, tinha bastante mulher. Muito legal. Não, parabéns. Assim, parabéns. Eu digo algo, gente, que eu aprendi. Vamos falar de números. Não vamos ter medo de falar de números. Sim. Não vamos
olhar para isso, porque a mulher sempre teve muita insegurança de falar, será que eu tô falando aqui tá certo? E vamos falar de estatística, vamos mostrar. Eu acho que isso é interessante para que a gente também possa quebrar esse paradigma de que a mulher só pode trabalhar no RH, ou a mulher é professora, lembra? Sim. Tipo, a mulher na área de humanas. Não, a mulher também pode atuar na área de exatas. Eu acho que ainda existe uma síndrome da impostora de que a mulher ainda ela fica insegura no sentido de, será que o que eu tô fazendo aqui tá certo? Você acha que, no fundo, uma grande parte é na culpa, assim, não culpa, mas vem de nós mesmas, de não acreditar pelo histórico, enfim, de ter crescido assim, e por isso, talvez, às vezes... É que tem essa estatística que eles falam, para aplicar, a mulher só aplica numa vaga quando ela tem 120% de certeza que ela consegue atingir todos os itens, né, que estão, itens absurdos lá, tem que falar chinês, enfim, ter mestrado, e a mulher só aplica, nossa, realmente, acho que, né, e o homem, sim, que é número, não vou mentir, mas não... né, preenche todas as necessidades de aplicar. Mas arrisca mais, né? Tá. A gente se cobra demais. Eu acho que isso é algo que é inerente, a gente vê isso, que a gente carrega das nossas mães, a gente carrega ali de uma outra fase, o que elas aprenderam, o que elas vieram, o que elas viveram. Imagina, quando a gente está falando como que o mundo está mudando. Então, se a gente pensar, se eu olhar para trás e pensar na minha mãe, nossa, a minha mãe, ela já era fora da estatística na época, porque ela trabalhava em banco. Então, assim, então já era diferente do que a gente via da minha avó, que a minha avó foi a dona de casa. Sim. Então, a minha avó, mas aí minha mãe já veio também buscando uma outra possibilidade. Já foi uma das pioneiras. Já foi, né? Uma das pioneiras. Sim. E acho que isso também me incentivou. Minha mãe sempre foi uma guerreira para mim, uma mulher que foi muito à frente do tempo e me inspirou muito também a buscar e acreditar. Mas, assim, eu acho que, independente disso, a gente tem alguns períodos em que a gente pensa, mas a mulher, ela tem que, quando ela casa e tem filhos, é muito difícil, né? Porque imagina, você tem a obrigação de cuidar do filho, como que você vai trabalhar fora? E eu acho que tem um livro muito legal que ela foi CEO da Chanel. Agora eu vou me lembrar e vou passar para vocês depois. Mas eu me lembro muito disso, que ela falava no livro, ela contava que ela saía para trabalhar e ela deixava a filha dela muitas vezes com o pai, que acabou assumindo uma boa parte, ou então, às vezes, contratava uma babá, e ela se sentia culpada. Sim. E por sair ali e deixar a filha. E essa culpa, ela falou que ela teve que trabalhar muito, e eu acho que essa culpa é algo que a gente tem, né, nesse sentido, eu não tenho filhos, não me casei, mas assim, eu acompanho muito de colegas. Então, será que eu tô fazendo a escolha certa? Será que, eu acho que eu vou abdicar. Eu já vi casos, tá? De chegarem e falarem, olha, eu gostaria que você fosse a diretora da área. Eu não vou assumir isso, porque eu vou ter que me dedicar muito mais tempo. Vou ter que dedicar muito mais tempo e eu não vou conseguir dedicar para cuidar da minha família. E aí eu acredito que seja uma decisão, lógico, pessoal. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender se isso é algo que você está carregando uma culpa, que você está se boicotando, no sentido de acreditar que talvez bate aquela insegurança de falar, eu acho que eu não vou ser capaz de fazer isso e de conseguir lidar, ou realmente você não quer. Então, eu acho que esse é uma dificuldade da mulher hoje, em fazer escolhas, e talvez por isso que nós ainda não temos um número significante de mulheres dentro de empresas como diretoras ou cargos ainda maiores. Sim. Eu posso falar, eu tenho 2 filhos pequenos, eu me ocupo toda hora, porque assim, as séries, graças a Deus, dá liberdade ainda, e enfim, eu penso, né, porque às 6 a babá vai embora, às 5h30 eu saio correndo do escritório, né, de São Paulo, não sabe, pegar um trânsito para não atrasar, mas também, por outro lado, por quê? Porque as empresas em geral, por exemplo, licença de paternidade, é ridículo, 5 dias, aí alguns são mais... Então, como
você vai, né, deixar, né, não seja que meu marido se demite, enfim, como ele vai assumir mais se ele não pode fazer home office, se ele não tem licença. Então, né, com a empresa que seja mais permitível. Automaticamente ainda, é a mulher que faz, né? Então tem que mudar isso, né? Porque pensando, né, nos países nórdicos lá da Europa, aí se tem, agora não sei o termo correto, né? Que tem 2 termos diferentes, licença e tempo, período de família. Aí se pode dividir o ano entre homem e mulher. Aí sim. É uma divisão justa, né? Exato, porque senão não faz sentido. Daí não vejo meu filho, ele já tá dormindo quando chega, óbvio que fico, né, culpado. É uma coisa que trabalho com minha terapeuta, assim, né? É muito, mas é isso, porque infelizmente a sociedade normalmente não proporciona pra gente as opções, né? Sara, mas exatamente isso que você está dizendo. Existe ainda algo que é implícito, mas é a mulher que tem que cuidar da casa, é a mulher que tem que cuidar dos serviços da casa, é a mulher que tem que cuidar dos filhos. Então, e acho que isso é um peso muito grande, um fardo muito grande dentro da mulher, e acaba deixando com que as mulheres não se desenvolvam como poderiam. Sim. Então, concordo contigo que eu acho que realmente tinha que ter uma mudança no sentido de, olha, vamos deixar um período licença maternidade para o casal. Isso. Lógico, não vai ser de 6 meses, 5 meses para os 2, mas assim, ou então coordenar as férias do marido, né, ou junto com a mulher, até porque é um período muito difícil, quando a adaptação de criança, o que eu vejo, acompanho com as minhas amigas também, e acho que esse é um ponto que teríamos que melhorar, e também, lógico, que as mulheres possam entender que elas podem crescer, elas podem se desenvolver. Porque a gente vê muitos que as mulheres acabam abdicando, porque acabam cuidando dos filhos, ou acabam abdicando um pouco do desenvolvimento delas para cuidar da família. Mas aí, no final, acaba não se sentindo valorizada, porque ali não passou mais de uma obrigação. Sim. E aí você não consegue desenvolver todo o potencial que você tem. Então, hoje, eu acho que a gente ainda tem algo que a gente se boicota muito. A gente, mas será que eu sou capaz? Só que estudamos muito mais, buscamos muita informação o tempo todo, tentamos realmente ter uma visão mais ampla de tudo nesse sentido. Somos capacitadas, mas nos boicotamos quando vamos ou prestar uma vaga, como você bem disse. Realmente o homem tem 50%, vai lá e fala e se posiciona e tem aquela possibilidade às vezes de entrar numa vaga, enquanto a mulher às vezes, não vou nem me candidatar para isso porque não dá. Então às vezes chega um gestor e pergunta, olha, eu gostaria que você assumisse isso, e ela, eu não me sinto confortável, mas você tem toda a qualificação. Já vi mulheres recusando nesse sentido. Então, acho que dentro hoje de empresas do agro, que a gente está falando não só do agro, mas de uma maneira geral do agro, a gente ainda tem 2 problemas. Um deles é realmente a mulher não querer assumir mais responsabilidade porque se sente culpada que não vai conseguir dar conta da família, sendo que a família é uma obrigação dos 2, do marido e da mulher, né? Então, realmente, acho que a gente tem que colocar isso na cabeça, até porque se o marido receber uma proposta, vocês acham que ele vai pensar 2 vezes em assumir? E estar ausente de casa? Estar ausente dos filhos? Vai precisar viajar mais, mas eu vou ganhar mais, eu vou prover, vou trazer mais possibilidades. Então, por que a mulher não pode fazer isso também, se você tem essa oportunidade? Não é? Então, assim, eu acho que tem que ser uma conversa, tem que ser algo bem conversado dentro de casa. Sim. E acho que um dos pontos é esse. E o outro ponto é primeiro, realmente a gente tentar entender o nosso posicionamento e trazer isso, e posicionar-se, e o segundo é realmente não ter essa síndrome da impostura de achar que não consegue. Não, você consegue, você está ali estudando e você está apta àquilo. Então, vamos nos determinar aquilo, qual que é o seu objetivo, qual que é o teu sonho. Muitas vezes a gente se perde no sonho, né? A gente fala, não, a gente desenvolveu isso, a gente criou a família, a gente, o meu sonho era fazer, mas qual que é o meu sonho profissional? Onde eu gostaria de chegar? O que eu gostaria de fazer?
E muitas vezes esse sonho dentro da gente é algo de falar, olha, eu gostaria de me desenvolver profissionalmente porque eu queria ajudar mais pessoas, eu gostaria de ter uma equipe, de trazer mais mulheres também para trabalhar. E é tão bonito quando a gente escuta isso, porque você consegue ver que uma acaba puxando a outra e acaba trazendo oportunidades. Então, a mulher que consegue fazer isso, que assume a responsabilidade da sua vida no sentido de assumir e ter a liderança, ela consegue também, ela adquire o respeito dos filhos lá na frente. E eu já vi isso muito, muito, assim, na frente. E esse livro que eu quero comentar com vocês, que é bem, bem legal e vale muito a pena ler. E ela fala isso, que lá na frente, um dia ela escutou a filha dela falando o quanto que ela tinha orgulho da mãe dela. E ela se emociona, no livro ela conta, ela se emociona bastante, porque ela fala que foi um momento muito difícil para ela, de abdicar, de deixar a filha dela lá para viajar e passar horas no computador, e muitas vezes a filha dela querendo brincar e ela no computador, tendo que desenvolver, tendo que trabalhar. E ela conta isso, ela disse que um dos momentos mais gratificantes para ela foi esse, em que a filha dela olhou, a filha dela era pequena ainda e falou: mamãe, eu tenho muito orgulho de você. Rezamos que seja assim, né? A minha filha, eu não falo, tem uma apresentação, ela acha que é apresentação de dança. Eu espero que um dia ela entende, né, mais ou menos o que eu tô fazendo. Lembra que a gente buscou as estatísticas de salário, né? Que tem ainda aí uma diferença. Quanto que foi? Era uma diferença em torno de 20% aí, com dados da FAO. Talvez mais. Talvez mais. Essa era a média, né? Seria essa. Mas como você enxerga isso também? As mulheres entrando no agro, mas não necessariamente sendo valorizadas do ponto de vista salarial, tanto quanto os homens. Olha, Viu, você está entrando agora. Para nós que já estamos há um tempo, eu acho que nós vemos isso. E o que eu diria é o seguinte, de novo, posicionamento. Se você não se posiciona, você é posicionado. E o salário é a mesma coisa. Quando a gente vai negociar, olha, eu vou viajar, eu vou passar parte do meu tempo fora. E isso faz parte também, eu estou abdicando da minha vida pelo trabalho. Uhum. Eu estou me dedicando ao trabalho. Então, como é que nós vamos negociar isso daqui? Uhum. E eu fiz um curso muito interessante sobre negociação e conversas delicadas, para você ter conversas complicadas. E o principal que eu posso trazer para vocês é realmente o posicionamento e você fazer uma pesquisa de mercado e entender ali realmente a posição que você ocupa, o valor o salário que geralmente é realmente aplicado àquela vaga, e ter essa conversa difícil com o seu gestor e se posicionar, porque eu acho que muitas vezes essa diferença salarial que existe também é um pouco da nossa falta de falar e demandar. Demandar. Uhum. Então, porque vamos falar, quando a gente pensa no homem, o homem, qualquer firmeza, ele chega e ele fala: não, se você não conseguir ajustar isso aqui pra mim, não dá. Uhum. A gente fala isso, mas se eu perder esse emprego é muito complicado, porque imagina, eu tô ajudando a minha família, eu tô pagando isso. Não, e a gente acaba... Fica fixando lá na frente. Não, mas tá bom, tá bom, eles estão pagando a viagem, né? Não, é o seu trabalho. Então, acho que é isso que a gente tem que começar a valorizar. E tem um livro do Joel J. que ele fala: seja egoísta com a sua carreira. Leiam. Eu aprendi muito também com esse livro, porque você tem que olhar qual que é a posição que você ocupa, o que você está desenvolvendo, e comparar com os colegas que estão fazendo. E você olhar, não é comparar, não é algo de competitividade, não, mas é ser justa. O que o meu colega está fazendo e o que eu estou fazendo, para que você possa mensurar ali o quanto que você está desenvolvendo e o quanto que você está realmente trazendo de resultados para a empresa. Uhum. Lembra que a gente falou de conversar de números? Vamos falar de números. Olha aqui, eu fiz tantas viagens, fiz tantas apresentações, eu trouxe isso, eu gerei crédito disso, eu fiz isso. E assuma, eu fiz. Uhum. A gente tem dificuldade de falar, eu fiz. A gente sempre fala, não, porque a equipe fez, a gente fez. Não, eu fiz. Se você fez aquela apresentação e através daquela apresentação você gerou novos 3 ou 4 clientes para a empresa,
e os outros 3 que já são clientes começaram a negociar, entraram com mais, negociaram mais, ou entraram com mais crédito, pediram mais crédito, acompanhe isso. Pegue esses números, apresente. E quando você for discutir, e quando você for apresentar e falar assim, olha, eu gostaria de rever o meu salário aqui. Gostaria que a gente discutisse, porque olha o valor que eu estou trazendo para vocês, olha o tempo que eu estou dedicando. Então, a gente não tem... Geralmente, a mulher não ganha hora extra. Muitas vezes, você não ganha hora extra. E você acaba indo fazer um trabalho que você está fora, abdicando do seu tempo com a tua família, ou com os teus amigos, ou com... Independente do que você queira fazer. Não seja nada. Exato. Ficando na cama. Então, exatamente. Então, a gente tem que se posicionar. Esse é o ponto. A gente tem que ser firme. Se a gente não for firme e não colocar os dados, e colocar as informações, o salário não vai melhorar. Sim. Então, assim, é culpa só da gente? Não. Então, a gente tem, de novo, a gente vive numa cidade, de uma sociedade patriarcal, de uma sociedade que valoriza muito mais o homem. Mas o homem, ele fala, ele não tem medo. E eu acho que a gente, às vezes, se inibe um pouco e pensa 2 vezes e acaba não se posicionando. E outra, o que eu quero? Deixe sempre muito claro. Qual que é o seu objetivo? O meu objetivo é liderar uma equipe para desenvolver essa equipe na inteligência de mercado. Qual que é a inteligência? A minha inteligência, eu vou trabalhar em inteligência de mercado em cada região e para isso eu preciso de dados de todas as regiões, para isso eu preciso de... Então, qual que é o teu objetivo? E deixe isso sempre muito claro quando você tiver esses projetos. E registre isso. Passe por e-mail. Tenha provas que você trouxe a ideia, que você desenvolveu o projeto. Porque isso é muito importante, porque muitas vezes já vi casos da ideia ter sido falada numa sala de reuniões e depois no Clube do Bolinha, no happy hour, o líder deu para o outro homem desenvolver a ideia que a mulher trouxe naquela reunião. E a gente tem muito isso, porque a gente sabe que muitas coisas são resolvidas ali numa mesa de happy hour. E mulheres também participem desse happy hour. Sim. Eu sei que a gente se sente às vezes um pouco inibida de ter muito homem, de ter muito... Mas participem. Nem que seja um pouco. Estejam presentes. E se posicionem. Tenham muito claro o que vocês querem. Acho que e não tenha medo de ter essas conversas difíceis através de dados, números. Usem isso. Informações. Anotem tudo que vocês estão fazendo. Tem uma planilha. Busquem os resultados. Que isso pode, amanhã, ajudar a negociar o seu salário, a tua posição dentro da empresa. E se aquela empresa não te reconhece, você tem todas aquelas informações para você fazer uma transição de trabalho para um lugar muito melhor. Registrar tudo que você Exatamente. já fez, né? Esse curso que você faz, Conversas Difíceis, é mais procurado por mulher ou mais homem? Eu trabalho com treinamentos também para mulheres. Eu acho que bastante... O homem também tem essa dificuldade. Eu acho que o homem, às vezes, ele tem uma dificuldade de conseguir, às vezes, até conversar com a mulher. De perguntar o que a mulher gostaria, de perguntar o que ela gostaria de fazer. Que muitas vezes existe essa barreira de falar, nossa, mas será que eu vou perguntar para a Sara se tá tudo bem? Se ela gostaria... Então, existe isso. Então, homens também fazem esse treinamento. Mas a mulher, por uma questão de negociação... Quando a gente fala mulheres dentro da porteira, que precisam negociar, precisam assumir essa liderança dentro do negócio, elas gostam de fazer porque elas têm, às vezes, dificuldade em como que eu vou falar para esse vendedor que está vindo aqui me oferecer uma semente que eu não quero. Porque muitas vezes ele vai abusar e vai tentar falar, não, porque com a mulher é mais fácil, eu vou falar ali e vai dar certo. Então, assim, isso é algo que eu já vi bastante e também para as mulheres de mercado. Muitas vezes, nessa questão de dentro de uma sala de reunião, às vezes, você tem uma mulher e 10 homens. Ou uma mulher e 5 homens. E os homens vão e falam, e falam, e falam, e a mulher acaba não se posicionando. Algo que eu conto até aí no livro, tem uma engenheira florestal, ela trabalha no Paraguai, e ela me conta que elas foram numa reunião numa cooperativa, e o Paraguai ainda é... Cooperativa é muito familiar, né? Aí... E ali o Paraguai é bem ainda... Eu acho que ainda tem uma dificuldade muito grande
em termos de países, eu diria que o Brasil a gente avançou bastante. O Paraguai ainda é preconceituoso e o México pior ainda. Aí depois eu já conto pra vocês do México. Mas essa situação foi muito assim, ela me contou que ela foi nessa reunião e eles estavam em 4 ou 5 pessoas e dessa cooperativa lá no Paraguai. E ela foi, ele chamou, o presidente dessa associação chamou para participar, porque ela podia falar sobre a questão do reflorestamento e toda a questão de sustentabilidade. O que aconteceu? Chegou lá, ele simplesmente não... Ele fazia a pergunta, o pessoal fazia a pergunta olhando para ele. E ela respondia e eles continuavam olhando para o presidente. E aí ele falava, não, Patrícia, por favor, responda. E ela continuava respondendo. E eles faziam a pergunta de novo pro presidente e ignoravam ela. Que ainda existe isso. Eu citar, nem precisa ir tão longe, nem em cargos assim, né, mais altos. Eu vou citar, meus sogros têm um pequeno sítio, assim, é coisa bem... né, e tem casal de caseiros e a gente já teve várias dificuldades que... Quem organiza a maioria das coisas é a minha sogra. Ela fala uma coisa pro caseiro, ele finge que não viu nada e depois fala com o marido. Eu fico assim, né? E nem pode, sim, porque daí joga as coisas, vai embora. Em São Paulo, 100 quilômetros do capital, né? É outro mundo. Assim, imagina, obviamente, né? Outras regiões deve ter diferenças grandes ainda, né? Outras mais desenvolvidas, outros, né, ainda para trás, mas eu vejo esse exemplo, eu falo, não, é inacreditável que isso ainda existe. Sim. Existe. E por isso que eu digo que tem um caminho muito, muito amplo ainda para a gente desenvolver isso. Mas no caso, quando ele faz isso, como aconteceu nessa reunião, o presidente falou assim, por favor, olhe para a Patrícia, porque é ela que tem a resposta. É legal que ele direcionou. Sim. Entende? Por favor, é com ela que vocês têm que falar. Então, de novo, isso também, por isso que é importante os homens também entenderem isso e ajudarem. Sim. Porque isso faz com que ele também transfira o respeito, também passe esse respeito adiante. Sim. E, como falei para vocês, no México, eu cobri o México também, cheguei a visitar várias vezes lá. E quando eu voltava, todas as vezes eu mandava um e-mail, e aí eles escreviam, obrigada, Roberto. Que horror. E assim, sabiam que era a Roberta, não tem, eu estava lá, eu falava com eles por telefone e fazia as apresentações e conversava. Muitas gracias, Roberto. Era assim. Até mesmo, por um tempo... E não era um erro, era realmente... Era só pra mostrar, talvez dentro da companhia, que estava falando com um homem, não sei. Por um tempo eu trabalhei na área comercial também, na indústria de fertilizantes. Aí eu atendia produtores mesmo. E o que eu sentia é que, mesmo tinha já o preconceito de uma pessoa mais nova chegar e tentar ensinar alguma coisa para um cara que já planta há anos, né, enfim. Mas além disso, mesmo comparando eu com outro homem que acabou de sair da universidade também, parece que eu tinha que me provar mais. Então eu tinha que chegar com mais informações, eu tinha que chegar com mais provas do que eu tava falando do que homens. Então parece que nesse sentido, os produtores estão mais abertos também. Alguns produtores até comentaram comigo e tal, o quanto que eles estavam mais abertos a receber mulheres na propriedade, que vendiam, que explicavam as coisas, que elas se dedicavam muito. E uma coisa que eles destacaram, inclusive, é que a gente chega com muito mais informação do que os homens. Mais preparado. Então eu sinto que a gente ainda tem isso de se provar, mas o lado positivo é que a gente também se prepara muitas vezes. A gente se capacita muito mais. E acho que esse é realmente algo que vem mudando, contanto que a gente vê muito dentro das empresas que revendem, as revendedoras, muitas mulheres atuando na área de agronomia, na área de vendas, até por uma questão da comunicação, que eu acho que a mulher se comunica mais, a mulher sabe e ela escuta mais, né? Então a gente tem, acho que esse dom de escutar, de entender e conseguir traduzir o que está sendo realmente necessário. Mas assim, de novo, eu acho que a confiança, a gente tem que chegar com mais confiança também. Porque quando o homem chega em qualquer lugar, oi, tudo bom, tal, e se impõe e tal. Já a voz se impõe. E uma própria apresentação, vocês também fazem muitas apresentações. Um homem, quando ele vai começar talvez uma apresentação, eu já vi muitos fazendo uma piadinha no começo.
E aí todo mundo dá uma risada e tal, todo mundo fica tranquilo, e todo mundo vai... E aí, que acha a apresentação máxima. E às vezes nem é, tá? Não é tanto, tá? Não é, tem tanto detalhe, não tem... Às vezes você compara e fala, nossa, aqui tinha muito mais informação. Mas vai a mulher fazer isso. Você perde a credibilidade. Se você chega e faz uma piadinha, fala, que essa, né? Nossa, que essas loiras estão fazendo aqui? Que essas loiras estão... Esse aparecer. Ai, que piadinha, ai. Você entende? Gente... vocês devem passar por isso também. Então, assim, se vocês compararem, o homem ele chega com muito mais confiança e chega e tal. Então, assim, acho que hoje algo que, além da gente ter essa confiança, eu acho que algo que eu aprendi muito nos anos já estou há 16 anos no agro, então nesses 16 anos o que eu aprendi é você saber ouvir, e quando você chega num lugar, realmente você conversar com as pessoas antes, se você tiver oportunidade, se apresentar, para poder quebrar esse gelo, para que as pessoas possam entender quem é você, o que você trouxe, o que você vai fazer. Se você tiver essa oportunidade, eu não sei com vocês, se vocês também atuando nessa área, que vocês fazem bastante apresentações, que acho que... Eu percebo nas feiras, enfim, quando a gente vai, né, aí me apresenta, a pessoa fica, tá bom, aí começa a puxar assunto, traz umas infos técnicas, muda, de repente, nossa, aí o olhar muda, né, da pessoa, tipo, tá bom, fica lá, o que você tem a dizer, né, então, sim, com certeza, e não pode perder... né, a confiança, se vem uma coisa, aí você tem que falar talvez mais alto também, né, tem postura, tem essas coisas. É que eu e a Vitória, a gente fala mais baixo por natureza. Eu acho que eu tô gritando, mas para as pessoas é muito baixo. Sim. Né? Então tem isso, né, de postura, de falar, que já muda bastante, né. Assim, piada, assim, eu não faço, que eu sou meio direto, sei que é na minha natureza alemã, parece ser meio grosso, mas aí funciona. Funciona até melhor. Mas sim, com certeza, tem muito a aprender. Vivendo, aprendendo, né? Eu acho que essa experiência, a sua, agora que a Vitória vai começar também, eu acho que isso, tudo que você já viveu, poder compartilhar com a Vitória, e a gente, esse podcast também, parabéns pela iniciativa. Eu acho que as mulheres que estão escutando a gente, que elas possam realmente entender que tem um caminho para ser ainda atingido, aí, um caminho para percorrer, mas que já temos mulheres que estão aí, estão falando, estão trazendo exemplo, e que elas possam se inspirar. E que mulheres como vocês possam amanhã, por exemplo, as estudantes agora, elas vão olhar para a Vitória e falar, que legal. E que você possa conversar com estudantes e compartilhar essa sua experiência com quem está fazendo faculdade. Que você possa, Sara, de repente, conversar também com a Vitória, mas conversar com outros, e de repente fazer uma mentoria mesmo. Abrir o seu dia umas 2 vezes, 2 vezes na semana, e abrir uma mentoria para algumas pessoas, que talvez até dentro do teu trabalho tenham mulheres que te admiram e que gostariam de ouvir os seus desafios. E acho que isso é um trabalho muito gratificante. Eu gosto muito de participar quando eu recebo esses convites, que eu participo quando eles fazem tem esses grêmios escolares, que eles olham pro agro, e eles fazem algumas palestras, eles fazem todos esses eventos online, eles promovem, e na área de agronomia também. E recentemente eu estava num evento agora em Campinas, e o Vitor veio falar comigo, que era um estudante na época de agronomia, ele trabalha em Alfenas, agora vou me lembrar o nome da cidade, mas enfim, eles fizeram um evento online, e eu entrei para falar um pouco desse mercado de commodities, o que era, como que funcionava, o que era a bolsa, porque realmente explicar um pouco sobre isso. Sim. E foi tão gratificante que eu o encontrei no evento, e ele veio e me contou, olha, hoje eu estou trabalhando na área de trading, graças ao que você falou, que legal. Graças ao que eu escutei, que você apresentou naquele dia, e eu achei tão interessante, e eu busquei e aprendi sobre isso. Então eu acho que o que é mais gratificante pra gente é a gente poder ensinar e repassar o que a gente aprendeu, e repassar as dificuldades que a gente teve. E isso é algo que retorna de uma maneira tão boa,
de você falar assim, olha, eu estou fazendo a diferença de alguma maneira, eu estou fazendo a diferença e ajudando as pessoas. Então, em alguns momentos, eu acho que isso é muito, muito interessante, sabe? Se tiver oportunidade, e lógico, se eu tiver oportunidade também, se eu tiver algumas... às vezes eu não consigo atender todas as demandas, se eu puder eu passo para vocês, porque eu acho que é importante a gente participar e se ajudar um ao outro. Exato, e falar para esses estudantes, porque os estudantes, eles são a força jovem do amanhã. Sim. E como é que a gente pode trazer mais mulheres também, inspirar, não só inspirar de uma maneira geral, mas assim, também inspirar essas mulheres que estão lá a terem uma referência, a terem um caminho e entender o que elas podem fazer. Sim. Então... Você é agrônoma, talvez alguns te perguntam o que você está fazendo numa casa de investimento, né, da Faria Lima hoje. O que tem a ver, né? Poucos deveriam ter escolhido o seu caminho. Sim. Eu acho que a maioria acaba indo, às vezes, para o campo ou para a indústria, né, do agro mesmo. Mas é uma oportunidade diferente, mas que você consegue juntar, né? Um pouco do agro, aprendi um pouco mais também sobre economia para conseguir juntar esses dois mundos. E é uma coisa que me desenvolveu bastante, tem sido muito legal. E isso que é interessante, e essa experiência que é interessante, porque muitas vezes existe até as mulheres que estão fazendo transição de carreira, ou que área que eu posso atuar? Nem tem ideia. E não tem ideia de que área que é, o que faz uma área de gestão de risco de preço, de commodities, como você falou, uma agrônoma pode trabalhar numa casa de investimentos, como que você pode auxiliar dentro da linha do crédito, eu posso trabalhar como uma analista de crédito, eu posso, e assim, as visões elas se complementam. Sim. Então é muito, muito interessante, como eu falei para vocês, lá atrás, que eu estudei jornalismo, e hoje que eu me vejo como uma profissional do agro, é algo que realmente é consultoria em novos negócios, consultoria estratégica, consultoria na gestão de riscos de preços também. Então, hoje, como é que lá atrás a minha história complementa, porque eu sinto como se eu pudesse traduzir esse mercado. E não falar um economês, e não falar... E realmente, como você traduz? Como você consegue deixar essa mensagem mais acessível? E mais interessante, né? Exato. Então, assim, acho que isso é lá atrás também, aprendi um pouco sobre previsão do tempo. E quem diria que hoje eu ia olhar para entender também que é um risco, o risco climático, está dentro ali da gestão de riscos. Então, como é que a gente tem que olhar e trazer a nossa experiência para aquele momento e nos comparar, sabe? Porque eu acho que a gente acaba se comparando muito. Então, a gente tem que comparar com a nossa história mesmo. Sim. Então, olhar para trás e falar, nossa, olha a menina lá atrás, olha, você está começando agora, mas olha lá você estudando e agora onde você está, Sim. o que você está desenvolvendo. A Sara, olha a trajetória que você teve, que você já passou por outras empresas e hoje você também está liderando uma área que você tem domínio e está trazendo outros profissionais para isso. Então, que bacana isso, sabe? Sim. A gente conseguir entender que a gente se desenvolve muito. Não se limitar também, né? Até a própria agronomia é uma área muito ampla e às vezes as pessoas não enxergam outras possibilidades, né? Então você consegue buscar novas oportunidades, às vezes só de olhar... Exatamente, é o jornalista. Sim. Quem ia falar que eu, como jornalista, depois ia me especializar na área mais de economia e mercado de capitais e voltar para o agro. Então, assim... Não tem esse limite de falar, eu me formei, porque a gente se forma, quando a gente se forma, escolhe uma faculdade, a gente é muito nova. Sim. Né? A gente não tem uma visão ampla do que a gente vai fazer, e eu acho que a gente tem que se permitir e entender e agarrar oportunidades. Então, acho que existe uma oportunidade? Nossa, existe uma oportunidade agora, a Ceres vai abrir uma área de logística, um exemplo. Eu não entendo nada de logística, mas eu entendo do agro. Então, é isso. Vou estudar e vou desenvolver isso. Então, muitas vezes chega uma oportunidade e você fala, não, mas eu não entendo disso, gente, não vou conseguir. Não, dá. Você vai estudar, você vai procurar pessoas. Eu acho que a gente tem essa rede de relacionamento, pessoas que ajudam, que contribuem e possam também, quando você oferece ajuda, eu acho que a gentileza atrai a gentileza. Então, quando você estende a mão e fala, o que você precisar, estou aqui. Eu acho que
isso é sempre volta. E volta pra você. E volta de uma maneira O surpreendente. universo tem volta, eu acredito muito nisso. Sem dúvida. Ai, gente, eu poderia falar horas, mas, né, a gente tenta limitar um pouquinho. Do meu lado, enfim, tem várias coisas a mais, mas talvez vamos deixar um próximo episódio. Vice, quer falar mais uma coisa? Só agradecer realmente sua presença, foi incrível. Como a Sara falou, a gente podia continuar por muito mais tempo, aí tinha muito mais papo, mas foi incrível. Obrigada por ter vindo, aceito o nosso convite. E tem mais uma palavra final? Obrigada. Gratidão. Gratidão por estar aqui com vocês. Gratidão por essa oportunidade de gravar um material que possa atingir outras mulheres e inspirar outras mulheres. E a minha mensagem final é essa. Seja gentil consigo mesma, que muitas vezes a gente se cobra demais e que sejamos gentis conosco e com os outros. Que eu acho que essa gentileza, ela abre muitas portas. Ai, que lindo. Então, com essas palavras lindas, a gente fecha por hoje. Acredito que vocês tenham gostado. Então, compartilhem nas redes sociais e seguem para a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada.